Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular. Você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo e eu, André Teixeira Jacobina, converso com vocês sobre política, ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos com entrevistas com especialistas e toda sexta-feira tem o Filosofia Popular em que eu pego algum filme é, que seja, enfim, em geral popular e eu discuto implicações políticas e filosóficas desse filme. E o filme dessa semana é um filme como o da semana passada, que tem duas versões, inclusive a segunda versão também tem o Jack Lemmon, que é o Inherent the Wind, O Vento Será a Tua Herança. Esse filme, ele é um filme americano lançado em 1960, ele é adaptado também de uma peça de teatro, não é? Ele foi dirigido pelo Stanley Kramer e estelado por Spencer Tracy, Frederick March e Gene Kelly, o famoso Gene Kelly. Inherent the Wind, ele é O Vento Será a Tua Herança, ele é uma parábola, ele se inspiram parcialmente no verdadeiro julgamento chamado Scopes Monkey Trial, que é o julgamento do Scopes, que discutiu a questão da teoria da evolução. Bem, o interessante do filme, seja a versão original, seja o remake feito pelo Jack Lemmon e George C. Scott nos papéis principais, a história do filme é a seguinte. Um professor de biologia começou a ensinar teoria da evolução em uma escola na cidadezinha de Hillsborough, uma cidade muito, muito, muito conservadora. E essa cidade tem a peculiaridade de ter nas leis uma lei que diz que, na verdade a lei estadual, mas nunca foi aplicada, né? A lei que diz que nenhum professor pode ensinar algo que contrarie os ensinamentos da Bíblia. E dizer que o homem evoluiu na Terra a partir de outros animais, num processo de seleção natural, é uma narrativa distinta, obviamente, da narrativa bíblica que diz que Deus criou o homem em sua forma já atual. Né? Então, o pessoal da cidade, o prefeito, o promotor, enfim, as autoridades, acabam decidindo prender esse professor. O nome do personagem é Bertram Cates. E isso ganha grande repercussão nacional. E o Harrison Brady, que é um ex-candidato à presidência 3 vezes, muito popular, muito religioso, advogado, resolve vir para a cidade para auxiliar o promotor e ser um dos promotores do caso, e o pessoal da cidade aceita alegremente. E o personagem interpretado no remake pelo Jack Lemmon, que está mais fresco na minha memória, vem para o Drummond, né? Vem para ser o advogado de defesa. O interessante do filme é discutir não só a questão da teoria da evolução, não apenas o que fanatismo religioso e fanatismo de outro tipo são capazes de produzir, mas também o filme ele discute de forma muito interessante a, a própria característica de uma ideologia, né? Não é apenas o fanatismo, mas a perspectiva ideológica. Nós vemos, por exemplo, o pastor da cidade, em um determinado momento, pedindo para que Deus condene Bertram Cates, que faça ele se contorcer no fogo do inferno, e mostra toda a violência dessa ideologia. Eu talvez tenha ficado pensando nesse filme, porque nós vivemos um momento no Brasil que, vídeo que aconteceu agora com o Bolsonaro, que violência e uma retórica violenta está sendo pregada de todos os lados. O Bolsonaro tinha dito, vamos metralhar petralhada, né? Agora ele sofreu um atentado, enfim, está no hospital. E nós estamos vivendo no Brasil esse clima extremamente hostil. E esse filme reflete sobre essa questão de hostilidade, de polarização. E no caso ele polariza um mundo cosmopolita, enfim, científico, com
uma perspectiva fundamentalista, religiosa, que não quer ser em nada questionada, né? É uma interpretação literal da Bíblia. E o filme é interessantíssimo, tem diálogos muito interessantes. Alguns dos discursos dos advogados foram muito inspirados nos discursos do julgamento verdadeiro, mas a história em si não pode fazer um paralelo com o julgamento verdadeiro, porque o Scopes do julgamento original, ele na verdade queria ser preso e tal. E o Bertram Cates, porque o Scopes fez isso como uma coisa política mesmo, e até para ajudar a cidade, porque isso fez a cidade, foi um golpe de publicidade misturado com atitude política. E o Bertram Cates, não, o Bertram Cates, ele, no filme, ele se sente injustiçado, ele está triste de não poder voltar à sala de aula, de ter perdido a possibilidade de continuar como professor de biologia. Então tem muitas diferenças entre a história real e esse filme. Mas o filme ele é muito, muito interessante. Eu acho que ele já está disponível, inclusive no YouTube, na sua integralidade. Vocês podem assistir o filme todo no YouTube. Deve estar disponível em outras fontes também. E ele é um filme, seja o remake, seja a versão original, ele é um filme que faz a gente pensar, faz a gente refletir. E eu acho que a mensagem do filme, que é uma mensagem de respeito à diferença, ao mesmo tempo de combate à ignorância, quer dizer, ele fica muito, digamos assim, existe uma certa polêmica em relação a como interpretar o filme, porque o personagem mais elogiável do filme, sem dúvida nenhuma, tem uma perspectiva tolerante, respeitosa, mas ela é respeitosa com as pessoas, não com as ideias. E eu acho que essa distinção ela é muito importante, porque ela tem a ver com uma constituição de uma democracia avançada, com uma cidadania avançada. O que é que isso quer dizer? E é muito difícil isso acontecer no Brasil de hoje, e talvez por isso eu esteja fazendo esse vídeo. Nós temos que ter capacidade e ter condições de criticar as ideias de alguém, criticar suas ideias, as implicações, as consequências dessas ideias, sem querer demonizar ou desejar mal àquela pessoa, né? Pode parecer fácil, pode parecer uma coisa simples, mas na nossa cultura, na cultura aqui do Brasil, que é uma democracia ainda muito frágil, a nossa cultura política é baixa, nossa capacidade, nossa relação com a democracia é recente. O que é que acontece? Quando a gente começa a discutir, as pessoas começam a discutir e elas divergem, elas partem logo para ofensas, para o ataque ao outro. E vocês podem perceber que não são só os políticos, isso acontece no Facebook, no WhatsApp, entre nossos amigos, nossos conhecidos. Em vez de a gente atacar as ideias, a gente ataca as pessoas. E se alguém ataca uma ideia que a gente gosta muito, em vez da gente atacar a ideia dos outros, o que é muito comum a gente fazer é a gente atacar o outro. A gente coloca a pessoa, seu caráter, sua personalidade, suas características físicas, enfim, você coloca a pessoa no debate e não a ideia. E esse filme é muito interessante sobre isso, porque ao julgar o Bertram Cates, né, ele é julgado, e não julgar a ideia que ele estava defendendo, que era da teoria da evolução, mostra justamente isso. O filme reflete justamente isso. É um reflexo do preconceito, o que estava nas leis estaduais e tal, refletiam o preconceito de uma determinada... Porque se você tem confiança que suas ideias são melhores, não é? Você não precisa usar desse tipo de recurso. Você entra no debate, você defende que... Você busca convencer os outros de suas ideias e não usar mecanismos para restringir
a liberdade de expressão de outras pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante, porque nesse momento muita gente deve estar com receio de criticar a campanha do Jair Bolsonaro e tal, porque ele acabou de sofrer um atentado. E é compreensível nesse primeiro momento haver essa trégua, mas domingo tem debate e depois a campanha continua. E nós temos que amadurecer e ter a capacidade de, ao mesmo tempo de se solidarizar com a pessoa humana e não querer mal a essa pessoa, nós temos que ter condições de continuar dizendo se divergimos ou se não divergimos em relação às ideias que essa pessoa defende. Né? Então, por exemplo, o programa do Paulo Guedes, que é indicado do Bolsonaro, é um programa ultraliberal que quer reduzir investimento em diversas áreas e tal. Eu sou absolutamente contrário a esse programa. Eu acho que esse programa vai produzir uma verdadeira catástrofe no nosso sistema de saúde, por exemplo. A restrição, o sistema já é subfinanciado, vai ser ainda mais. Então temos que ter condição de criticar essas ideias. E eu dei isso só como um exemplo. Então é isso aí, gente. O filme é O Vento Será a Tua Herança. Ele também é interessante para a gente pensar que a teoria da evolução, que é uma coisa hoje na ciência absolutamente consolidada, infelizmente ainda existem muitas pessoas que não acreditam. Acho que quase 50% da população americana não acredita. Eu não sei os números para o Brasil. Se alguém souber os números brasileiros, por favor, coloque. Se é que já se foi feita uma investigação sobre isso. Então, ainda existe uma resistência muito grande a essa teoria científica. E essa é uma outra questão muito interessante. Que uma teoria científica é algo que melhor explica um determinado evento. E no caso da teoria da evolução, acumulou evidências gigantescas, genéticas e tal. Muito maiores existem hoje as evidências contundentes da evolução do que existiam na época de Charles Darwin ou do que na época do julgamento. Né? O avanço da ciência deu subsídios poderosos à teoria da evolução. Mas é isso aí, gente. Então, para refletir sobre liberdade de expressão, para refletir sobre fanatismo, ideologia, para refletir sobre todas essas questões, eu recomendo que vocês assistam o filme O Vento Será a Tua Herança, ou em inglês é Inherit the Wind. Se você gosta do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo, peço que você se inscreva no canal, dê um like e compartilhe. Eu, André Teixeira Jacobina, agradeceria muito se você divulgasse para grupos de WhatsApp, Facebook e em outros espaços a conversa que eu estabeleço com vocês aqui. Um abração e até o próximo vídeo.